Eu sou Raquel, sou nutricionista formada há 15 anos pela Universidade de São Paulo, pelo campus da Faculdade de Saúde Pública, lá na cidade de São Paulo mesmo. Eu entrei na faculdade com 20 anos e fiz 5 anos de curso e sou formada há 15, então vocês façam as contas. É engraçado que você dizer que quer fazer nutrição, prestem bem atenção, não é simplesmente um curso universal, é um curso que tem diversas faces, diversas facetas. Você precisa saber qual é a área que é mais visada no curso de nutrição daquela universidade. Então, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade de nutrição na USP em São Paulo, eu não sabia que era um curso mais voltado para a saúde pública. Então, para ações em comunidade, ações de vigilância, ações sanitárias, nutrição de grupos. Não é um curso, o do Campus São Paulo, não é um curso voltado, que tem uma forte tendência a te ensinar sobre nutrição clínica, por exemplo. Então, eu não sabia disso na época. Nos meus primeiros trabalhos em clínica eu penei bastante, a ponto de precisar buscar uma pós-graduação e também absorver bastante dos estágios que eu fiz nessa área, porque a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, no curso de nutrição, tem uma outra face, não tem a face tradicional da menina dos olhos de todo mundo que gosta de fazer nutrição, que é o atendimento ambulatorial, consultório, marketing, nutrição clínica hospitalar. Não é o foco da universidade, pelo menos do curso daquela universidade. Hoje em dia tem o curso de nutrição da USP, mas no campus Ribeirão Preto, se eu não me engano, que é sim um curso voltado para nutrição clínica. Ele é muito mais maçante nessa área. Então, já fica a dica que você, ao escolher o curso de nutrição, você tem que conhecer o curso de nutrição da universidade que você está escolhendo, porque ele pode ser voltado mais para uma área e menos para outra. O curso de nutrição, o fato de ser nutricionista, essa profissão, a motivação, o que ela faz a gente se sentir motivada de trabalhar, de continuar nessa área, é a oportunidade de você, através da alimentação, através da nutrição, você tratar de pessoas, né? Na essência é isso. Talvez indiretamente, através de uma refeição que você sirva, às vezes através de uma ação em comunidade que você faz, um trabalho de coleta de dados para saber sobre desnutrição infantil, às vezes através de um atendimento em consultório, quando você faz uma pessoa emagrecer, uma pessoa ganhar músculo, enfim, motiva o fato de que é um curso que nos dá a oportunidade de tratar das pessoas, né? Intervir na vida das pessoas de uma maneira legal, a fim de corrigir ou de melhorar alguma coisa. Que bacana! Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Bom, para entrar no curso de nutrição, eu fiz o ensino médio tradicional, estudei minha vida toda em colégio público, né? Minha família nunca foi uma família que teve condições de colocar os filhos numa escola privada. Quando eu já estava no ensino médio, eu consegui uma bolsa e fui fazer a parte final do ensino médio, chamado terceirão, né? Em escola particular, com uma bolsa de estudos. E pude fazer depois também o cursinho, porque de primeira eu não sabia o que eu queria, e depois eu fiz um cursinho numa outra escola privada que também foi através de uma bolsa 100%. Quando eu terminei o colegial, eu não me sentia capaz de escolher nenhum curso, e eu estava num momento em que eu dava aula de reforço escolar para os alunos mais novos da escola que eu estava estudando, dos anos anteriores ao meu, né? E eu ganhava dinheiro com isso. Numa cidade pequena te pagavam bem para dar aula de reforço. Então eu meio que enrolei e não fui
fui atrás de falar, não, vou prestar um vestibular, vou fazer um curso na faculdade. Então eu enrolei um pouco meus pais nesse primeiro momento, dando aula de reforço, ganhando um dinheirinho. Eu também tinha um trabalho que eu participava de uma loja de produtos turísticos, porque eu sou de Olambra, no interior de São Paulo. É uma loja que eu trabalhava aos finais de semana, nos feriados e nas férias escolares, desde o primeiro ano do ensino médio, contrariando meu pai, inclusive, porque meu pai e minha mãe eles não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, então eles tinham muito certo para eles que a filha deles não trabalhava, só estudava. Então eu contrariava um pouco eles na medida do possível e trabalhava nos finais de semana, nas férias e nos feriados. E dava essas aulas de reforço também no horário que eu não estava na escola. Então, quando eu terminei o colegial, eu não estava me situando ainda, não sabendo o que eu queria da vida. Passou um ano, eu vi que eu precisava fazer uma faculdade, porque minha irmã também já estava fazendo, eu tinha que me empenhar mais e tinha que decidir prestar de uma maneira certa, né, enfática, de que eu ia prestar uma universidade e ia passar. E aí eu fui fazer aquele cursinho que eu também consegui fazer através de bolsa. E todas as faculdades que eu prestei, eu passei. Eu prestei só a universidade pública, não prestei nenhuma privada. Na verdade, prestei uma universidade privada na cidade dos meus avós e prestei fisioterapia. Não sei até hoje por quê, mas eu prestei porque eu falei, qualquer coisa eu vou morar com os meus avós. Passei em primeiro lugar na faculdade inteira. E o resto eu prestei nutrição e engenharia de alimentos na Unicamp. E o que acontece? Eu acho que quando a gente está preparado, realmente está se sentindo seguro de prestar um vestibular, as coisas vão acontecer. Pode ser, você vai passar em um curso ou em 10 cursos. Mas eu estava preparada. Eu estava muito preparada, assim, a ponto de ser displicente, assim, a ponto de chegar de uma balada às 6 horas da manhã e fazer a prova da Unicamp. Então, eu acho que se você está no seu momento, se você estudou, se você está bem, alguma coisa vai dar certo, né? Então, é importante a gente eu posso dizer que eu não era a mais nova do meu curso, eu era a segunda mais velha, mas eu tava lá plena, assim, eu achei que de todas, assim, eu tava lá plena, tava segura do que eu tinha escolhido. Então, eu acho que vocês não precisam se sentir pressionados a de cara passar no vestibular logo depois que vocês saem do ensino médio. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade, ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? O período da faculdade em si é engraçado, mas dentro da sala de aula ou o que era voltado ao curso, então estudar para as provas, para o aprendizado em geral da minha profissão, foi tranquilo, né? Os 5 anos foram tranquilos. Eu sempre fui muito fácil de pegar o que me era ensinado. Eu nunca tive dificuldades para aprender, eu me virava super bem, eu passava fácil nas provas. Eu não tive dificuldades com o curso de nutrição, mas esses 5 anos eu diria para vocês que foi um divisor de águas, foi quando eu cresci de verdade. Eu fui morar em São Paulo sozinha, né? Eu tinha ido para São Paulo 2 ou 3 vezes na vida, assim, fui ao teatro, ao zoológico e a um parque com a escola, então eu nunca tinha ido para São Paulo sozinha, por exemplo. E foi uma baita aventura. Eu fui morar sozinha logo de cara, pedi para os meus pais se eles conseguiam se apertar e me manter numa kitnet, porque eu tinha medo de morar em república e de não me dar bem. E meu pai me proporcionou isso.
E aí é a história de você conhecer o curso, conhecer a universidade, conhecer as disciplinas que serão oferecidas. Por que eu digo isso? Porque o meu curso, que eu fiz quando eu fui fazer a matrícula? Eu achei uma kitnet para morar do lado da Faculdade de Saúde Pública, né? Próximo à Avenida Doutor Arnaldo, à Avenida Paulista. Achei uma kitnet para morar lá. E só depois que eu comecei o curso é que eu fui ver a grade de disciplina. Eu soube que os primeiros 3 anos do curso, essencialmente, eles se passavam lá na cidade universitária, porque eram nos institutos de biologia, de biomédicas, de química. Então eu passei 3 anos pegando um ônibus para ir para voltar da cidade universitária, que levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Simplesmente porque eu achei que só porque a minha faculdade era lá, era na saúde pública, o curso todo ia ser lá. E pouco usufruí do fato de morar do lado da faculdade que eu escolhi. Então isso foi uma baita história também. Outra coisa interessante para contar desse período é que eu, assim, não fiz grandes amizades. Eu tenho ótimas colegas, ótimas amigas, mas eu não fiz grandes amizades para a vida toda. Eu não sei, eu tenho uma opinião que eu acho um pouco preconceituosa, mas é a minha opinião, que era um curso essencialmente feminino na época. Então eram 40 mulheres na minha sala. E aí eu acho que eu me dava bem com todo mundo, mas eu achava que era um ambiente meio competitivo, sabe? Então a gente se juntava em pequenas turmas, e eu acho que era um ambiente de meio que de defesa a todo momento. Eu não sei, não tive uma grande amiga que ficou da época da universidade. E morar em São Paulo sozinha, né? Com pouco dinheiro. Então o que eu gostava de fazer? Eu gostava de pegar o ônibus ou o metrô e descobrir a cidade. Então assim, eu pegava um ônibus que ia até a Zona Sul. Depois eu pegava o metrô que atravessava e ia até o extremo norte da cidade. Era divertido descobrir a cidade assim, através dos ônibus e dos metrôs. Fiz pouca coisa extra sala de aula, sempre porque o meu dinheiro era curto também. Então eu acho que isso também causou uma certa mágoa, um certo receio da época da universidade. Eu não tinha muita grana. E morar em São Paulo, gente, é caro pra dedéu. Então tem que pesar isso também, sabia? Morar em São Paulo sem dinheiro, se você não tiver muita personalidade e muita desenvoltura, assim, você vai se sentir um pouco deprimido de ver tanta coisa legal acontecendo naquela cidade, mas relativamente precisando de dinheiro para aproveitar. Então, foi uma fase de crescimento mesmo, de se achar em São Paulo, uma cidade tão multicultural, tão cheia de gente diferente, sozinha, tentando se achar em São Paulo. Demorou, mas eu consegui, mas isso já era lá pelo fim do curso, então eu não sei se valeu a pena. Talvez se eu tivesse escolhido qualquer outra universidade que fosse num campus mais agregador, mais de interior, talvez eu teria me divertido mais. Por exemplo, eu passei na Federal de Ouro Preto, na Federal de Viçosa, passei no Paraná, passei em Botucatu. Era o primeiro ano do curso de nutrição na Unesp, em Botucatu. Eu acho que tinham outras cidades que talvez pudessem ter feito a minha vida universitária ter sido mais legal, mais feliz. É chato dizer isso, mas também acho que é importante passar essa informação adiante. E vários perrengues, entendeu? Então, na época eu demorei para fazer uma conta bancária. Eu tinha que ficar em Olambra durante a semana para abrir a conta com os meus pais e eu nunca ficava, porque eu tinha aula, não podia ficar. E assim, demorou até que eu fui resolver abrir a conta bancária, e nesse meio tempo eu pegava dinheiro com os meus pais no começo da semana e depois no final de semana eu voltava. E teve uma semana que eu errei nas contas, gastei mais do que eu podia. Eu só sei que eu passei uns 4, 5 dias comendo pão francês com margarina e tomando Coca-Cola para sobreviver até ir embora para casa. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para entrar, para ingressar na universidade, né? Mas não é.
Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Como que eu escolhi o curso de nutrição? Até hoje eu fico me perguntando como é que eu escolhi o curso de nutrição, porque as minhas escolhas eram assim: jornalismo aqui, agronomia ali, arquitetura aqui e nutrição não sei onde. Então era uma miscelânea de pensamentos na minha cabeça. Eu achava que eu gostava de tudo, então tudo me impressionava. O que eu fiz? Eu comecei a perceber que algumas coisas na minha vida me levavam a prestar nutrição. Eu gostava muito de cozinhar, e por mais que nutricionista odeia que faça essa correlação, nutricionista e cozinheira, ou cozinheiro, tem sim a ver o fato de você gostar de estar na cozinha, de cozinhar, de saber sobre os alimentos que você usa, de como prepará-los. Isso é importante também, acho que não é bobagem não. E eu gostava muito de orientar as pessoas, porque eu lia, tudo bem, revista Capricho, sei lá, super interessante, mas eu lia muito a respeito de vida saudável, do que um alimento fazia. Então eu lembro de uma época em que falava do tomate, sobre o licopeno, eu lia a respeito. Falavam da vitamina C, da acerola, que era 10 vezes mais do que de uma laranja, e eu lia essas coisas e eu achava interessante. E eu gostava muito de orientar as pessoas sobre isso que eu lia. Então, assim, eu lia alguma coisa, aí eu passava a informação adiante. E relativamente passava bem. Então, eu comecei a perceber que talvez fosse um curso que englobasse mais coisas da minha vida e que iriam culminar em virar, em se tornar uma profissão para mim. Eu lembro também de uma vez que eu e a minha irmã, a gente ia viajar, tipo, daqui 3 meses. E aí a minha irmã, ela tava se achando gorda. E aí eu peguei e falei pra ela que eu ia fazer uma dieta pra ela. Tinha uns 17 anos, eu acho. E aí eu comecei a montar a alimentação dela, eu fazia a comida dela. E colocava no prato, inclusive, pra ela poder comer só aquilo que eu determinei. Totalmente empírico, sem nenhum conhecimento. Mas deu certo. Então, assim, eu fui juntando todas essas experiências e vi que eu devia fazer nutrição. Não fiz teste vocacional, não tive uma pessoa que me influenciou. Falei, nossa, seguirei aquela pessoa, ela é uma nutricionista incrível. E eu acho legal vocês aproveitarem, se hoje em dia é tão mais acessível e mais fácil ter a oportunidade de fazer um curso, um teste vocacional, escutar a opinião de profissionais já formados. Eu acho imprescindível. Eu acho que um monte de gente escolheu o curso errado por não ter feito um pouco mais, estudado um pouco mais sobre a profissão que ia escolher para a vida. Então eu acho interessantíssimo isso. Meus pais me apoiaram, apesar deles não fazerem a menor ideia que curso é esse, nutrição. Imagina isso há 15 anos atrás. Então, há 20, né? Porque eu sou 15 formado, mas foram 5 anos de curso. Então, há 20 anos atrás, meu pai, mas que curso é esse? Eu falei, pai, é um curso legal, vai por mim. E eles sempre me apoiaram. Acho que se eu tivesse escolhido fazer, sei lá, qualquer outro curso que não fosse esse, eles sempre me apoiariam. O apoio dos pais é importantíssimo nessa hora. Eu diria, inclusive, que é importante, mas pro meu caso, eu vangloriava muito a opinião deles, e para mim talvez até foi um pouco pesado, no sentido de que eu queria tanto agradá-los, eu queria tanto entrar numa universidade boa para falar, olha, vocês não foram para a universidade, mas eu fui, e vocês puderam me proporcionar isso, que talvez um pouco disso tenha atrapalhado. Então, cuidado com a opinião dos outros, com o que você quer impressionar os outros, com a sua escolha. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido.
Sobre a minha preparação para o vestibular, eu diria o seguinte, que realmente vale muito a pena você estar confiante e estar achando que é o seu momento para isso. Porque eu acho que preparação nenhuma dá muito certo se você ainda tiver dúvidas ou se você não tiver confiante naquilo que você escolheu. Então eu estava no momento em que eu estava confiante, eu sabia o que eu tinha escolhido e achei que tinha me preparado para isso. Como que eu me preparei? Eu gostava muito, e eu sempre fui assim, eu gostava muito de absorver tudo que eu pudesse das aulas. Então eu fazia 1 milhão de perguntas, eu ficava um pouco mais depois que a aula terminava, se o professor dava essa oportunidade. Se tinha uma aula no outro período que eu pudesse participar, eu participava, porque eu nunca fui uma boa aluna estudando em casa sozinha. Eu não tinha rotina, eu não era disciplinada para isso. E eu não fazia absolutamente nada quando eu estava em casa no que diz respeito a estudar. Eu tentava, mas vagamente eu conseguia estudar em casa. Então, eu aproveitava tudo que eu podia da sala de aula. E todas as atividades que eles propunham para fazer em conjunto. Então, vem aqui que vai ter um reforço de não sei o que. Eu ia. O que eu percebi é que eu não me dava bem estudando sozinha, não me dava bem, então zero para isso para mim. Eu sempre me preparei e eu posso te dizer que a minha preparação mesmo para entrar no vestibular foi a sala de aula. Foi na sala de aula que eu me preparei. É claro, uma semana antes do vestibular dava aquela sensação assim, meu Deus, eu devia ter sido mais disciplinado, devia ter estudado mais em casa. Mas no fundo eu estava confiante porque assim, era o meu jeito de estudar. Eu falei, deixa eu parar de me criticar, porque senão isso sim vai atrapalhar. É o meu jeito de estudar. Então se você achar o seu jeito de estudar, eu acho que é válido. Não precisa ser aquele modelo tradicional de todo mundo. Passo 4 horas por dia estudando em casa. Eu não sei se isso é válido para todo mundo. Para mim não foi. E aí eu parava, eu respirava e falava, não, mas eu aprendi sim a matéria. O tempo que eu fiquei na sala de aula estudando, eu me dediquei 100%. Então, eu tô em paz, vai dar certo. Então, dava um frio na barriga, achando que eu devia estar naquele modelo tradicional de estudar em casa, mas daí eu pensava, falava, não, eu tô preparada, eu estudei do meu jeito. Então, se eu criei uma forma de estudar, eu me dedicar a essa forma de estudar, ia dar certo. Então eu não tinha rotina para estudar em casa. Mal e porcamente eu estudava em casa. Mas dentro da sala de aula eu inclusive era a chata que pedia para todo mundo ficar quieto e tudo mais, porque assim, eu queria aproveitar o máximo que eu pudesse. Que legal, que bacana. Bom, e agora, todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Quais são os desafios da minha profissão, né? Da profissão de nutrição? O maior desafio que eu acho da minha profissão é você se colocar como um profissional em meio à equipe multiprofissional que te circunda, né? Que trabalha com você. Nutricionista pena e sofre um pouco para se firmar no trabalho, na profissão, porque todo mundo acha que é um pouco nutricionista. O médico acha que é um pouco nutricionista, a enfermeira acha que é um pouco nutricionista, o tio da esquina acha que é um pouco nutricionista. Todo mundo sabe sobre alimentação, todo mundo tem uma receita, todo mundo sabe como emagrecer, todo mundo sabe o que é bom para gripe. Então, assim, esse é um problema muito sério, sabe? Eu falo brincando, mas é muito difícil. Você tem que diariamente se autoafirmar. Tem que diariamente mostrar que aquele pedaço ali do campo é seu. Porque todo mundo acha que é um pouco nutricionista.
Então, por exemplo, quando eu trabalho na equipe multiprofissional, quando eu estou em meio a outros profissionais, eu me imponho, assim, eu sou um pouco chata. Então, quando entra no quesito nutricional, por exemplo, do paciente, eu não arredo o pé da minha opinião, porque senão esses outros profissionais, às vezes, sem querer, eles acham que, não, a gente sabe também como é que é e eu acho que é melhor fazer assim. Então, o desafio do nutricionista é se firmar como o profissional capacitado e entendedor do que diz respeito à alimentação e nutrição de populações, do indivíduo. É o nutricionista que sabe isso. Então, não é o nutrólogo, não é o enfermeiro, não é a tia da esquina. Quem sabe de alimentação e nutrição é o nutricionista. Então, é o maior desafio da nossa profissão. É o maior desafio em qualquer área que você for. Se você é nutricionista de unidades de alimentação, que são os restaurantes, alguém na fila vai falar, mas por que você não preparou isso que combina melhor com aquilo? Sempre vai ter alguém dando um pitaco do gênero. Se você é nutricionista que a gente chama nutricionista clínica, que trabalha em ambiente de internação, né? Trata do paciente internado, faz toda a avaliação desse paciente e prescreve a alimentação desse paciente, né? Se você é esse profissional, vai ter o médico que vai chegar lá e vai prescrever a dieta na sua frente. Se você faz consultório, você vai chegar para atender um cliente e esse cliente de antemão já vai ter uma receita de um nutrólogo que mandou ele fazer isso e tomar aquilo. Então é muito difícil. O profissional de nutrição ele está sempre sofrendo uma concorrência desleal de outras profissões, de outros profissionais. Às vezes intencionalmente e às vezes não, claro, mas acontece. Então é uma profissão que todo dia você tem que batalhar o seu espaço. Tanto no campo da nutrição de população, quanto no campo da nutrição do indivíduo, né? Hoje em dia a profissão nutrição ela é muito ampla. Então você pode ser nutricionista de restaurante, você pode ser nutricionista de hospital, você pode ser nutricionista de ambulatórios públicos, você pode ser nutricionista que faz trabalho de campo, de pesquisa, de universidade, você pode ser nutricionista que faz o que a gente chama de marketing, né, que é lidar com alimentos e com produtos específicos, então ser representante comercial de uma marca, de um produto. Você pode ser nutricionista esportiva, que é uma área que está crescendo bastante, fazer nutrição para quem é atleta profissional ou esportista não profissional, o esportista do dia a dia aí, né? A galera que treina, que quer ganhar massa muscular, quer diminuir o teor de gordura. Então, o campo tá enorme. Você tem diversas áreas dentro da nutrição para atuar, mas todos eles têm alguém para falar que é melhor você fazer isso ou é melhor você fazer aquilo antes do nutricionista atuar. Então, precisa ter muita personalidade quando você quiser, se você quiser seguir nessa profissão. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa feira de profissões ainda vai trazer muita coisa bacana. Um beijo e tchau!